Ao se programar uma investigação geotécnica, nós vamos ter que escolher quais serão os ensaios ou os estudos que serão feitos no subsolo para que a gente consiga obter com precisão os parâmetros que a gente necessita para poder fazer os projetos geotécnicos. Então a gente classifica esses métodos e vai verificar aí as características de cada tipo de ensaio para que a gente possa escolher o melhor ensaio para se fazer as análises que a gente necessita. Então a gente tem dois tipos de métodos que a gente chama de método direto e método indireto. Os ensaios que são feitos, que são chamados de métodos que estão dentro do grupo dos métodos diretos, eles são ensaios que permitem a observação direta do subsolo. Esses ensaios a gente pode muitas vezes coletar amostras ao longo de uma perfuração ou escavação, ou também fazer medições de propriedades dos solos com um contato direto de uma sonda com o material que é o solo. Já os métodos indiretos, eles vão apenas estimar as propriedades geotécnicas do solo por medidas de grandeza do solo através de sensoriamento remoto ou ensaios geofísicos, né, que a gente chama. Então, esses métodos a gente não tem um contato direto com o material, nem retira amostras do subsolo, mas através de sensoriamento remoto a gente consegue obter as propriedades físicas do material. Então, dentro dos ensaios de campo, com relação aos métodos diretos, nós temos diversos tipos de ensaios. Aqui a gente tem os principais ensaios apresentados. O ensaio de SPT é um ensaio que a gente tem maior conhecimento, que é o que é exigido na norma brasileira, e cada ensaio desses aqui a gente tem os seus procedimentos normatizados. O SPT, por exemplo, está normatizado, né? A gente utiliza essa norma 6484, né, que descreve o procedimento do ensaio e as informações que a gente obtém deste ensaio. Os outros métodos, cada um também tem aí as suas normas. Alguns dos métodos não são muito utilizados aqui no Brasil e por isso a gente acaba seguindo as normas internacionais. Então aqui a gente tem, além do SPT, o CPT, que é um ensaio de cone, o DMT, o PMT e o VST, o ensaio de palheta. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses ensaios e, de uma forma mais detalhada, o ensaio de SPT. Os métodos indiretos também são ensaios de campo e a gente vai estar verificando aí através desses métodos que a gente chama de geofísicos. Então, a gente tem aí a obtenção dos dados através de reflexão, ou de geofones, ou de refração, ou de resistividade elétrica. E a gente vai ver um pouquinho depois do que é isso aí. E aí a gente tem que escolher, né, para poder fazer a programação da investigação geotécnica, escolher qual é o método que a gente vai estar utilizando, ou os métodos que vão estar sendo utilizados para poder a gente descobrir aí como que é o comportamento do solo. Então, para isso, a gente tem que seguir aí algumas orientações. Por exemplo, qual é a finalidade da obra e as suas proporções, né? Não vou fazer todos os ensaios se eu vou construir apenas uma pequena casa. Então, vou fazer algum tipo de método que esteja que seja adequado para aquela construção. Quais são as características do terreno? Então, alguns ensaios eles são próprios para uns terrenos e outros para outros tipos de terreno. Qual é a experiência e práticas locais? Quais são os tipos de fundações que já estão sendo feitas nesse local? Quais são os problemas que já ocorreram nesse local, né? Para poder a gente escolher aí os métodos mais adequados. E, por fim, a parte aí de custo e viabilidade, né? A gente, por exemplo, escolhe os métodos mais simples e mais baratos para poder obter a grande parte das informações, e aí, aonde a gente precisa mais, a gente vai escolher aí alguns ensaios
que acabam sendo mais complexos e mais caros. Então a gente tem que saber trabalhar com isso daí.